Há muitos imperadores romanos que ganharam reputações por comportamentos excêntricos, cruéis ou imprudentes ao longo da história. Um dos mais notórios é o imperador romano Nero. Nero reinou de 54 a 68 d.C. e é frequentemente lembrado por seu comportamento extravagante. É conhecido por suas perseguições aos cristãos, pelo incêndio de Roma em 64 d.C., que muitos historiadores acreditam que ele possa ter incitado ou pelo menos permitido. E nesta jornada, desvendaremos os mistérios por trás do trono, explorando os capítulos sombrios da vida desse governante enigmático. Um prodígio entre imperadores, viu-se mergulhado nas complexidades do governo desde tenra idade, quando seu tio, o imperador Calígula, o adotou como herdeiro designado. Uma criança destinada a trilhar o caminho tortuoso da política romana, onde as sombras conspiratórias dançavam nos corredores do poder. A juventude de Nero foi entrelaçada com aprendizados acerca das artes e filosofia, moldando um líder que não apenas comandava exércitos, mas também apreciava as nuances da cultura. No entanto, por trás do semblante de erudição, crescia uma personalidade complexa que moldaria seu reinado de uma maneira que Roma jamais esqueceria. Ao assumir o trono, Nero desencadeou uma era de contrastes. Se por um lado, ele empreendia reformas significativas e investia em projetos grandiosos, como a construção do Domus Aurea, por outro, a sombra de sua extravagância lançava dúvidas sobre a estabilidade do império. A música, a poesia e o teatro tornaram-se paixões desenfreadas, mas a efervescência cultural coexistia com uma frieza política que semeava desconfiança entre seus conselheiros e aliados. À medida que Nero consolidava seu reinado, os eventos tomavam rumos cada vez mais imprevisíveis. Ele realizava eventos suntuosos, muitas vezes financiados pelos cofres públicos, o que causava preocupações entre a população e a elite. Projetos arquitetônicos grandiosos. Nero empreendeu várias iniciativas de construção grandiosas, incluindo a construção de uma casa enorme, conhecida como a Domus Aurea, Casa Dourada, que cobriu uma vasta área em Roma após um incêndio. Esses projetos eram vistos como desnecessários e excessivos. Ele frequentemente participava de apresentações públicas como músico e ator, o que era considerado inapropriado para um imperador romano. Ele perseguiu e executou vários opositores, incluindo membros de sua própria família. Aqui abro um parêntese para falar de 3 pessoas em específico: a mãe, a esposa, e o amante eunuco. Agripina Menor foi uma figura proeminente na Roma antiga, desempenhando um papel significativo na política e na sucessão imperial. Nascida em uma família de destaque, aos 13 anos, teve um casamento arranjado com um tio de segundo grau. Ao longo de sua vida, Agripina se envolveu em intrigas políticas, buscando consolidar seu próprio poder e influência. Ela auxiliou na eliminação de rivais e na ascensão de Nero, tornando-se uma das mulheres mais poderosas de Roma. Agripina desempenhou um papel crucial na nomeação de cargos e na administração do império, aproveitando o favoritismo de Cláudio e influenciando as decisões políticas. No entanto, sua relação com Nero se deteriorou à medida que ele consolidava seu poder e se tornava mais autocrático. Nero sentiu-se ameaçado pela influência de sua mãe e suas tentativas de controlá-lo. Eventualmente, Nero ordenou o assassinato de Agripina, temendo sua ambição e sua capacidade de desafiá-lo. Agripina, que havia sido uma peça-chave na ascensão de Nero ao trono, acabou sendo sua primeira vítima, demonstrando a natureza implacável da política romana e das dinastias imperiais. A esposa. Poppaea Sabina foi uma figura proeminente na Roma antiga, mais conhecida por ser a segunda esposa do imperador romano Nero. Ela nasceu por volta do ano 30 d.C. em uma família aristocrática romana. Poppaea ganhou destaque devido à sua beleza e inteligência, além de sua habilidade em navegar pelos círculos políticos e sociais de Roma. Poppaea era casada com o rico e influente senador Otávio Sabino. No entanto, ela acabou divorciando-se dele para se casar com Nero, que na época ainda era casado com sua primeira esposa, Otávia. A relação de Nero com Poppaea começou como um caso extraconjugal e eventualmente levou ao divórcio de Nero e Otávia e ao casamento com Poppaea. Poppaea exerceu uma grande influência sobre Nero e foi uma figura poderosa durante seu reinado. Ela era conhecida por sua ambição e seu desejo de ascender social e politicamente. Sua relação com Nero também foi marcada por episódios de violência e conflito, especialmente em relação à morte de Otávia e outros incidentes controversos. No entanto, o destino de Poppaea foi trágico. De acordo com relatos históricos, ela morreu em 65 d.C. após ser chutada até a morte por Nero enquanto estava grávida de seu segundo filho. A morte de Poppaea é considerada um dos episódios mais infames do reinado de Nero e é frequentemente citada como um exemplo de sua crueldade e instabilidade emocional. Contudo, historiadores contemporâneos sugerem exageros nos registros antigos, aventando a possibilidade de complicações fatais decorrentes de um aborto espontâneo ou do parto. O amante eunuco. Este amante, chamado Esporo, foi desde a infância um escravo, reconhecido por sua notável beleza, o que o fez ser selecionado como puer delicatus, os escravos dos mais proeminentes cidadãos romanos. Ao encontrar Esporo, Nero se encantou instantaneamente, embora os motivos dessa paixão não fossem convencionais. O que cativou o imperador foi a semelhança do jovem com sua falecida esposa, conforme documentado por Edward Champlin em sua obra sobre Nero. Quanto a Esporo, sua relação com Nero o libertou, em certo sentido, da condição de escravo. No entanto, isso não implicou em liberdade.
Desde então, ele passou a ser conhecido pelo nome de sua antiga companheira, em uma identidade imposta pelo imperador. Esporo foi castrado e obrigado a casar-se com Nero em uma cerimônia convencional, que incluiu véu nupcial e dote. Ele castrou o menino Esporo e tentou transformá-lo em mulher. Casou-se com ele seguindo todas as cerimônias habituais, incluindo dote e véu de noiva, e o levou para casa diante de uma grande multidão, tratando-o como sua esposa. Após a morte de Nero, relatos sugerem que Esporo colocou um anel com um símbolo representando a deusa Proserpina no cadáver do imperador. Na mitologia grega, Proserpina foi forçada por Plutão a ser sua esposa no submundo. Tal gesto de Esporo pode ter simbolizado sua angústia e subjugação. De um senhor a outro, Esporo voltou a servir sob outro homem, Ninfídio Sabino, comandante da guarda imperial romana, que também o tratou como esposa. Era desejo de Sabino se tornar o próximo imperador romano. Mas quem assumiu o trono foi Otão, seu primeiro marido. Após alguns meses, foi de arrasta para baixo, tirando sua própria vida. Durante a rebelião liderada pelo exército de Vitelos. Vitélio, por sua vez, escolheu uma abordagem ainda mais cruel em relação a Esporo, não o tornando sua esposa, mas ridicularizando-o publicamente. Vitélio planejou submeter Esporo a uma encenação da lenda do rapto de Proserpina, envolvendo violência e estupro, como forma de exemplo à população. Para evitar tal exposição, Esporo optou por tirar a própria vida. No caso do eunuco, foi uma morte indireta, já que o ato de Nero ao tomar o rapaz para si e fazer dele sua nova esposa mudou totalmente a vida do rapaz, levando-o a ter uma vida de sofrimento, com um final trágico. Voltando ao Nero. Em sua busca insaciável por reconhecimento e aprovação, não hesitava em eliminar qualquer obstáculo à sua ascensão. As purgas e execuções tornaram-se uma prática comum, alimentando temor entre a aristocracia romana. O ápice dessa dualidade surgiu quando Roma foi consumida pelas chamas devastadoras do grande incêndio de 64 d.C. Enquanto a cidade ardia em chamas, os olhos do povo se voltavam para Nero, que, em meio à tragédia, encontrou uma oportunidade para remodelar a cidade segundo seus desejos. As especulações sobre sua possível responsabilidade no incêndio ecoavam nos corredores do Senado, consolidando a narrativa de um líder que, movido por suas extravagâncias, não hesitava em sacrificar a grande Roma em nome de suas ambições. Porém Nero, que não gostava de tirar o seu da reta, se é que me entendem, dessa vez tirou e culpou os cristãos pelo incêndio. Ele já perseguia a Igreja de Cristo e achou a oportunidade perfeita para os culpar. Esse ato atingiu especificamente o apóstolo Paulo, mas isso já é uma outra história. Desesperado para preservar seu reinado e escapar do inevitável julgamento iminente, Nero enfrenta a ameaça em ascensão com uma decisão surpreendente. A ironia da história atinge seu ápice quando o homem que outrora encantou multidões com suas performances artísticas se vê forçado a protagonizar seu próprio ato final. Os rumores de seu colapso político não são mais que ecos distantes, enquanto a Roma antiga assiste à queda de seu líder louco. Na iminência da derrocada, Nero, em um ato de desespero, mergulha no abismo da história, encerrando seu reinado de uma forma tão dramática quanto sua própria vida. As chamas que outrora consumiram Roma agora engolem o último ato de Nero, o infame imperador romano, em um fim dramático. Quando a situação política se deteriorou e ele perdeu o apoio do Senado e da guarda pretoriana, Nero percebeu que sua vida estava em perigo. Em 68 d.C., ele fugiu de Roma e procurou refúgio fora da cidade. Segundo os relatos históricos, quando Nero percebeu que estava prestes a ser capturado pelos agentes que o perseguiam, ele decidiu tirar sua própria vida. Nero, então, pediu a um de seus libertos, escravos libertados, que o ajudasse a cometer no entanto, ele encontrou dificuldades em fazê-lo sozinho e precisou da assistência do liberto para infligir os ferimentos mortais. Nero foi o último dos Júlio-Claudianos a governar o Império Romano e sua morte marcou o fim de uma era. Com sua morte, houve um período de instabilidade política conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, que acabou com a ascensão de Vespasiano ao trono em 69 d.C., fundando a dinastia dos Flávios. Entretanto, esta não é apenas a história de um imperador caído, mas uma história que transcende os séculos, repercute os dilemas atemporais do poder, da ambição e da tragédia humana. Se este relato despertou sua curiosidade, convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e embarcar conosco em uma jornada através do passado. Até o próximo vídeo, onde desvendaremos os mistérios fascinantes da história.